Olá a todos, eu sou Janete de Azambuja Correia, sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje vamos conversar sobre o tema impedimentos, nos referindo à história de Paulo de Tarso. E começamos lendo então o item 85 do livro Fonte Viva. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como uma carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo foi, até os 30 anos de idade, um jovem doutor da lei, dotado de muitas posses. Então ele se dedicava, na sua juventude, às corridas de bigas, aos jogos romanos, e se divertia com aquelas sensações efêmeras da juventude romana, daqueles mais abastados, subtraindo-se a qualquer ato mais elevado de caridade, preocupando-se tão somente com a aparência, com as relações sociais daquela época, mantendo-se na linhagem daquilo que a sua família esperava que ele produzisse para o seu futuro, ou seja, que se tornasse cada vez mais rico, mais poderoso e mais perseguidor da correção do exercício da lei de Moisés. Mas Paulo, passadas algumas situações da sua existência, após muito perseguir os cristãos, após mandar apedrejar Estevão, o irmão da sua tão amada Abigail, após acompanhar o desencarne de Abigail, ainda tão jovem, e ver todos os seus sonhos da juventude sucumbirem, como se tudo lhe fosse roubado por aquele Cristo que ele tanto ouvia falar e que tanto perseguia, ele se viu finalmente obrigado a tomar um novo rumo na sua existência. Partindo pela estrada de Damasco, na busca de Ananias para assassiná-lo, também por ser cristão, eis que Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus lhe aparece e a luz do Mestre é tão grande, tão vasta, que ele fica cego por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns dias. Tamanha a surpresa daquele encontro. Jesus lhe aparece e pergunta: Saulo, por que me persegues? Porque Paulo, até então, tinha aquele nome de Saulo. E, posteriormente, ele vai modificar o seu nome quando percebe que toda a sua existência já está modificada pelo encontro com o Cristo. Então, Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E Saulo fica cego e chora. E é levado, então, ao encontro de Ananias, que não apenas o perdoa, mas o cura, impondo as suas mãos sobre os seus olhos. Curado, Paulo então se modifica e parte em direção ao deserto. Então, nesta passagem, ele recorda aquela época de glória, de jogos da sociedade. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos da sua época, quando ele, nas suas bigas velozes, participava daqueles jogos. E sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Então, para determinado jogo, para determinada corrida, era preciso despir a indumentária diária e colocar uma mais leve. Aqui se compara, então, a vida do cristão. Para participarmos da caminhada ao lado do Cristo, nós precisamos despir a nossa indumentária do orgulho. Nós precisamos nos despir da vaidade. Nós precisamos
tornar a nossa alma mais leve, para trilharmos o caminho da luz. Nós temos que nos desfazer das nossas sombras interiores. E é por isso que Paulo, inicialmente, ao choque do encontro com o Cristo, e logo ao recuperar a sua visão, ele parte para o deserto. E ali permanece na solidão, o deserto das suas próprias emoções, o deserto da sua aridez interior, para dominar aquele orgulho que ele havia vivenciado então, no meio da riqueza e da aspereza, até os 30 anos de idade, impondo-se sobre os mais humildes, impondo-se sobre os cristãos, mandando apedrejar famílias inteiras, mandando prender, mandando judiar daquelas pessoas simples das mais diversas maneiras, das formas mais torturantes possíveis. Então ele se volta agora para o deserto de si mesmo e permanece isolado por mais de 3 anos, tão somente na companhia de um casal cristão, exercendo o trabalho como um simples tecelão, recebendo tão somente aquilo que iria suprir a sua necessidade de subsistência. Assim ele permanece no deserto de si mesmo, para se reencontrar com a leveza da sua alma, para se afastar das ilusões, para sentir na pele a dificuldade dos humildes, para valorizar tudo aquilo que antes ele não valorizara, para valorizar principalmente os seres humanos. E, acima de tudo, para estudar e conhecer profundamente o Evangelho do Cristo. Assim ele permaneceu por mais de 3 anos, até que novamente saiu pelas estradas em busca de um novo rumo, ainda com um certo orgulho, ainda não dominado integralmente nas suas emoções, ainda necessitando de alguns choques da existência, como o repúdio paterno, por exemplo, como o repúdio de todos os seus amigos anteriores, para finalmente, depois de mais 3 anos e pouco, estar pronto para difundir o Evangelho do Cristo. Então, entre o período do deserto, mais de 3 anos, as caminhadas e mais uma estação de trabalho na sua cidade natal, em Tarso, também como tecelão, foram mais de 7 anos, até que Paulo tivesse dominado ao mínimo o seu orgulho, a sua vaidade, para merecer começar o trabalho para o qual o Cristo o havia chamado. Quantos impedimentos Paulo venceu nesses mais de 7 anos. Quantas dúvidas, quanta espera, quantas perguntas. Para ele que tinha possuído todos os bens, todas as glórias, para ele que tinha o dom da palavra, da expressão, agora humilhado, agora sem ninguém, agora afastado de todos os seus familiares, agora sem dinheiro, agora sem glórias, agora sem as suas bicas velozes caminhando pelas estradas, agora sem os seus jogos da ilusão, buscando tão somente a verdade. Com a alma cada vez mais leve. Então, neste novo jogo da existência, Paulo começa a perceber que tem que aliviar a sua alma para tornar-se bom, que tem que aliviar a sua alma para fazer parte da equipe de Jesus. Assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Vejam bem o que nos diz a mensagem. Então, por ora,
Nós temos que nos desfazer do orgulho, da vaidade, nós temos que nos afastar das ilusões, nós temos que enfrentar o trabalho árduo, nós temos que enfrentar o deserto da nossa alma e encontrar e suportar a luz do Evangelho, porque ela é tão forte que, se não estivermos preparados, novamente nos cegaremos diante do Cristo. A luz do Evangelho é capaz de clarear todas as situações, de varrer dos nossos olhos todas as ilusões, de tirar de nós todas as máscaras. E é por isso que nem sempre nós a suportamos. É por isso que nem sempre estamos preparados, assim como Paulo não estava. Saulo, por que me persegues? E aquela luz resplandecente que o deixa cego, e aquela luz que transforma um homem orgulhoso num caminhante que não enxerga, que de repente se vê nas trevas, que de repente necessita de uma mão amiga que guie todos os seus passos. Um caminhante que vai necessitar do perdão daquele a quem ele pretendia matar. Um caminhante que vai necessitar da energia das mãos daquele a quem ele tanto desprezara, aquele que vai lhe entregar ainda os pergaminhos da mensagem do Cristo, para que ele possa estudá-los no deserto, para que ele possa reabastecer a sua alma, para que ele possa se revestir da verdadeira indumentária, aquela do servidor do Cristo, aquela do servidor que está sempre disposto a caminhar, mesmo sem qualquer recurso. É necessário, então, que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. O fardo são as nossas mágoas, são os nossos rancores, o nosso ódio que ainda habita em alguns de nós. O fardo é o nosso medo. O fardo é o nosso cansaço. O fardo é a nossa preguiça. O fardo é a nossa inveja. O fardo é todo e qualquer sentimento menos digno que nos impede de avançar na caminhada de autoiluminação. E é assim que o Cristo também nos pergunta: por que me persegues? Quantas vezes não perseguimos o Cristo com atitudes contrárias ao seu Evangelho? Todas as vezes que nós agimos de forma contrária ao Evangelho do Cristo, a moral que ele nos ensina, nós estamos, de certa forma, perseguindo a obra do Cristo. Então, se o Cristo nos perguntasse hoje, por que me persegues? Será que nós responderíamos que não temos qualquer culpa? Será que nós poderíamos afirmar que essa pergunta é infundada? Melhor do que perseguir o Cristo, do que descumprir o seu Evangelho, é segui-lo. Então, Saulo tornou-se Paulo e deixou de perseguir a Jesus, passando então a segui-lo e a levar o seu Evangelho e a implantar a sua igreja entre os mais humildes. Porque Paulo fazia questão de se dirigir aos vilarejos mais humildes, aonde a Boa Nova não tinha chegado, aonde ainda não sabiam que o Messias já havia reencarnado entre nós. E ali ele implantava uma sede da Igreja do Cristo nas residências mais simples, às vezes ornamentadas apenas com algumas paredes, sequer com telhado. Assim começou a igreja nascente, assim começou o cristianismo primitivo. E nós, dotados de tantos recursos, de tantos meios de comunicação, o que é que nós estamos fazendo com o Evangelho do Cristo? Onde é que nós estamos levando
a Igreja de Jesus? Ou estamos tão somente nos jogos das nossas bigas modernas, nos jogos das ilusões, nos encontros sociais desprovidos de fundamentos mais elevados? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso dia a dia? Mas sigamos na obra Fonte Viva. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. Então, quando nós levamos a Boa Nova, quando nós levamos o Evangelho, quando nós levamos o bom exemplo, quando nós levamos a mensagem do Cristo, nós nos encontramos à frente dele, como seus trabalhadores, como seus representantes. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. Então, muitas coisas nos inibem a caminhada do bem, nos impedem de trabalhar para o Cristo. São muitos os chamados para os descaminhos, para nos retirar da seara do Cristo, nos retirar da caminhada de Paulo, da caminhada do bem, da caminhada da implantação do Evangelho. A cada hora surge um impedimento inesperado, nos diz Emmanuel. É o parente frio e incompreensivo. Sim, os impedimentos são acontecimentos cotidianos da nossa existência. São acontecimentos familiares, são intervenções familiares, são intervenções sociais. Então, pode ser o parente frio e incompreensivo que vem nos entristecer, que vem nos tirar o ânimo. A secura dos corações ao redor de nós, que vem diminuir a nossa energia, que na verdade vem testar a nossa capacidade de suportar as incompreensões. O companheiro que desertou, mas não sigamos o seu exemplo. Nos mantenhamos firmes na nossa jornada, mesmo sem ajuda, mesmo sem compreensão. A mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores, ou de outra parte, o esposo. Ou seja, as separações incompreendidas que também fazem parte da nossa existência. Mas, acima de tudo, o perdão. Perdoa e segue o teu caminho, apesar do sofrimento. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando arrasar a jornada. Então, aquele que resolveu descansar, aquele que se cansou do trabalho, aquele que achou difícil, aquele que vê empecilho na sua jornada, aquele que só vê dificuldade, o cooperador que a morte levou consigo. Respeitemos a lei natural, o momento em que cada um necessita tantas vezes se ausentar da indumentária da carne para continuar a sua jornada, a sua colaboração do plano espiritual. No caso de Paulo, Abigail, a sua tão amada, aquele espírito com o qual ele tinha tanta afinidade, se afastou da carne e desencarnou, mas continuou a ajudá-lo. O perdoou por ter apedrejado seu amado irmão e ambos continuaram a protegê-lo e a guiá-lo da espiritualidade. Então estamos todos sempre conectados, não importa se encarnados ou desencarnados. O ódio gratuito. O ódio pertence a quem o emite. Não nos contagiemos, não nos maculemos, não desanimemos com o ódio alheio. A indiferença aos apelos do bem. Quando nós apelamos ao Evangelho do Cristo, quando nós semeamos o bem e recebemos a indiferença. Quantas vezes Paulo recebeu a indiferença? Quantas vezes também foi açoitado, ridicularizado, chamado de endemoniado?
escorraçado de tantas cidades, de tantos vilarejos, e persistiu na sua tarefa, a perseguição da maldade. Paulo continuou sempre. A tormenta da discórdia, os desentendimentos. Nem sempre nós nos compreendemos nas tarefas, nem sempre nós aceitamos os posicionamentos alheios, mas prossigamos. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Ou seja, o Evangelho nos leva à verdadeira glória. Por fim, se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Então, a caminhada com o Cristo, o despir-se dos nossos pesos morais, daquilo que nos impede a caminhada, é um recurso que nós recebemos como prova de amor e de luz de Jesus para conosco. Aproveitemos a demonstração de amor do Cristo. Mas esse amor, aqui na terra, requer ainda inúmeros sacrifícios. Estamos aqui, portanto, para trabalhar a nossa alma, para trabalhar as nossas dificuldades e para trabalhar em benefício do nosso próximo, aquele que trabalha em benefício dos sofredores, alivia a própria alma, se alivia do egoísmo, se alivia das ilusões, se alivia dos descaminhos e eleva-se aos olhos de Jesus. Caminhemos então com Jesus, apesar de todo e qualquer impedimento. Que esses impedimentos materiais sejam tão somente lição para cada um de nós, para fortalecer o nosso ânimo na caminhada ao lado de Jesus. Muito obrigada.